Um abraço aos telespectadores da Rede Vida de Televisão em todo o Brasil. Nosso agradecimento a Deus pela oportunidade de mais este encontro aqui na Tribuna Independente, que traz um tema de muita importância para a família brasileira. Hoje, sexta-feira, o programa Tribuna Independente é uma parceria com a ACEA, Associação Cultura e Atualidades de São Paulo, uma entidade sem fins lucrativos que trabalha pela valorização da pessoa humana. O presidente é a doutora Ruth Martins, esposa do doutor Ives Gandra Martins, um dos maiores colaboradores da Rede Vida de Televisão. Participam da Tribuna Independente de hoje a professora de literatura, pedagoga e escritora, Sueli Caramelo Uliano, e o engenheiro mecânico, administrador e diretor de cooperativa, Sérgio Luiz Madiaroff. Eu tenho o prazer de convidar agora para suas considerações iniciais o advogado Dr. Aníbal Castro de Souza, que falará sobre o tema cooperativismo e mercado de trabalho. Boa noite, doutor Aníbal. Muito obrigado pela presença aqui na Tribuna Independente da Rede Vida na noite de hoje. Boa noite a todos os telespectadores do Brasil. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite da Rede Vida e da Associação Cultura e Atualidades pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão candente, tão empolgante, que é o cooperativismo. E, sobretudo, de que maneira o cooperativismo pode ser uma alternativa ao mercado de trabalho, num país em que a questão do trabalho está numa crise muito grande. Aliás, a crise é mundial, mas aqui no nosso país acaba tendo reflexos maiores dadas as desigualdades. E muita gente pode questionar por que um tema relacionado à questão jurídica e econômica, aqui na Rede Vida, com a Associação Cultura e Atualidades. E a questão fundamental do tema é a solidariedade. O cooperativismo está embasado no princípio da solidariedade. Então, dado esse princípio, está relacionado com o tema da Associação Cultura e Atualidades. Doutor Aníbal, você se referiu aos primórdios do cooperativismo, né, na época da Revolução Industrial. Nós que vivemos no meio cooperativista, muitas vezes ouvimos falar que o cooperativismo vem até desde a antiguidade. Qual foi verdadeiramente o início do cooperativismo, o início reconhecido do cooperativismo? Claro, eu vou procurar ser sintético para alguns anos de história aí. O cooperativismo, como nós conhecemos hoje, enquanto movimento social e econômico, podemos dizer que nasce a partir da Revolução Industrial com um magnata inglês chamado Robert Owen. Robert Owen percebeu que a valorização da pessoa humana pelo primado do trabalho era algo importante, então ele fez algo diferente dos seus pares da época e proibiu o trabalho de crianças, limitou a jornada e, com isso, ele teve um grande aumento da produtividade, virou uma referência da época. Logo depois, a Inglaterra passou por uma depressão econômica muito grande por conta do fim das guerras napoleônicas e ele sugeriu, então, ao britânico que estimulasse, teve uma massa de trabalhadores desempregados, que estimulasse o cooperativismo, que o governo financiasse para que aquelas pessoas pudessem produzir, e assim foi feito. O que vale dizer, ele adiantou os pensamentos de Keynes 100 anos. Bom, Owen foi para os Estados Unidos, voltou e difundiu o cooperativismo. Logo após, alguns anos após, alguns Owenistas se reuniram, são conhecidos como os pioneiros de Rochdale, e fundaram uma cooperativa de consumo que virou referência em toda a Europa. E daí, Rochdale, que é tida como a mãe das cooperativas, não é? Se espalhou por toda a Europa e pelo mundo afora. E Rochdale é também a gênese daqueles princípios que foram sintetizados em 95 pela Aliança Cooperativa Internacional. Essa é, em breve síntese, né, a gênese da história do cooperativismo. Doutor Aníbal, nós estamos mergulhados num capitalismo selvagem, excludente e competitivo. E à medida que o senhor vai falando, vai se configurando assim esse movimento do cooperativismo
como uma alternativa não excludente, não competitiva. Uma proposta nesse sentido, claro que sempre creio que o aperfeiçoamento virá pelo debate, pela boa vontade em querer resolver os problemas. Mas então eu gostaria que o senhor nos desse assim, um exemplo muito concreto do valor, de como se configura o cooperativismo como uma alternativa para o mercado de trabalho. Claro, agradeço a pergunta, é muito boa e muito enfática para o telespectador poder compreender. Eu vou responder com um exemplo prático. Uma pessoa que seja costureira, esteja desempregada aí pelo Brasil, e ela começa a costurar e vai vender a sua roupa na feira, de porta em porta, e quando ela se depara lá com um produto muito mais barato, vindo da China, por exemplo, para variar, né, no mercado brasileiro e a competição com a China. E ela não consegue realmente competir. Agora, se essa pessoa se reunir com outras 19 costureiras, 19 máquinas de costura, o que vai acontecer? Isso no mínimo, para formar 20, porque não tem limite de pessoas. Ela vai, no espírito cooperativista, todas com o mesmo objetivo, costureiras ou costureiros, claro, ela vai ter escala para comprar a matéria-prima, vai ter escala no momento de vender. O que vale dizer? Ela vai conseguir competir nesse ambiente, nesse mundo capitalista, porque ele é hegemônico e não se discute. A cooperativa, ela tem a questão da solidariedade no aspecto interno, mas ela tem que ser uma empresa competitiva no mundo capitalista para concorrer com as empresas em pé de igualdade. Então é nesse sentido porque a cooperativa, ela os cooperados, em via de regra, não detêm o capital, como na empresa, onde o capitalista tem o capital que é remunerado, que é o lucro. Na cooperativa não se tem o capital, se tem a força de trabalho e a união, a solidariedade. Essa união, essa força de trabalho, com esse espírito solidário, é que vai competir, ou tentar competir, de igual para igual com uma empresa capitalista, no caso. É nesse sentido que o cooperativismo é uma alternativa, ou pode ser uma alternativa, para o mercado de trabalho. Eu devolvo a palavra para o advogado Dr. Aníbal Castro de Souza, com os agradecimentos da Rede Vida pela sua participação no programa de hoje, e fica espaço aberto para o seu recado final. Queria agradecer a todos os telespectadores do Brasil por estarem aqui assistindo. Uma boa noite a todos, boa noite, Fabrinho, doutora Sueli, Sérgio, e espero que o cooperativismo, mais do que uma sociedade que visa renda para os seus associados, que cada vez mais deixe como lição a questão da solidariedade, que a doutora Sueli tanto colocou, a questão da educação, para que as pessoas, pelo primado do trabalho, sejam pessoas melhores com esses princípios todos, em antagonismo à nossa sociedade tão individualista e tão competitiva. Acho que mais do que a questão econômica, que é muito importante, é essa questão de vida, essa questão da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana pelo primado do trabalho. O programa Tribuna Independente termina com a frase do dia, que está aí na tela do seu televisor para seu conhecimento, e diz o seguinte: o cooperativismo é o exercício da solidariedade que abre as portas do mercado de trabalho. Assinado o Dr. Aníbal Castro de Souza, a quem reiteramos os agradecimentos da Rede Vida pela sua participação no programa de hoje.